Olá pessoal, estamos de volta com mais uma mensagem de fé para fortalecer o teu coração. Uma palavra para que você possa se fortalecer e continuar a sua caminhada. Dias difíceis nós estamos atravessando, mas sabemos que o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Salmo 124 diz assim, que toda a terra e toda a sua plenitude pertencem a Deus, o mundo e os que nele habitam. Então tudo está nas mãos do nosso Senhor. Fique tranquilo, porque os teus passos são passos que estão sendo guiados pelo Senhor. A mão de Deus está sobre você. Bom, a palavra que quero deixar hoje a você neste momento, ela está lá em Romanos, Epístola de Paulo à Igreja de Roma, no versículo 16. O tema desta mensagem é salvação. Porém, não quero falar aqui com base em doutrina, seja ela calvinista, arminianista, de forma alguma. Quero trazer uma mensagem num contexto bíblico simples com esse tema salvação. Vou fazer a leitura porque o objetivo nosso aqui é poder trazer uma palavra que fortaleça a sua fé. Diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 16, diz da seguinte maneira: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Paulo, ele fala à igreja de Roma, aos irmãos que estão em Roma, lá no capítulo 1, versículo de número 8, nós vamos ver que Paulo diz que a fé dessa igreja, a fé dos irmãos de Roma, era conhecida em todo o mundo. Que nos faz entender que essa igreja era uma igreja que as suas ações, as suas obras, elas eram disseminadas pelo mundo, e Paulo então agora escreve essa igreja. Observe que Paulo ainda não havia ido nessa igreja. Ele não havia conhecido pessoalmente os irmãos de Roma, mas o Espírito Santo já o despertava para uma palavra a esses irmãos, a essa igreja. Ele discute, dentre muitos temas dentro da epístola de Paulo, nós vamos encontrar aqui dentro das suas epístolas, principalmente em Roma, a epístola aos Romanos, muitos temas, e um desses temas é a salvação. Paulo fala no capítulo 1:16, como disse, que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Eu quero falar sobre esse tema salvação, em três fases distintas uma da outra, em tempos diferentes. Primeiro é a salvação passada, que nós alcançamos através da justificação. Romanos capítulo 5, versículo de número 1, Paulo diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados através do Senhor. Então a salvação passada, nós estávamos vivendo de uma certa maneira, nos encontramos com o Senhor, agora somos justificados. A cédula que nos condenava à morte eterna foi paga por Jesus na cruz do Calvário, e através da justificação nós começamos e passamos a ter paz com Deus através de Jesus. Segunda fase da salvação é a salvação presente. A salvação presente, ela é uma salvação dinâmica, porque ela depende muito da santificação. Porém, Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo fala da seguinte maneira, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais daquilo que traz prazer à carne. O que Paulo está dizendo é que a salvação presente depende muito da santificação, que é dinâmica, progressiva. A terceira fase da salvação é a salvação futura, que Paulo nos relata em Romanos capítulo 6, versículo de número 22. A salvação futura é o momento da glorificação. É quando vamos ser glorificados e morar com o Senhor para todo sempre. Capítulo 6, versículo 22 da Epístola de Paulo aos Romanos diz assim: mas agora, libertados do pecado
e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Esse é o nosso objetivo. Paulo fala lá no capítulo 4 de Hebreus, o escritor aos Hebreus fala no capítulo 4, versículo 9, diz assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Nós esperamos, almejamos por esse dia de quando nós iremos nos encontrar com o Senhor. Talvez aqui nessa terra não temos uma casa própria, não temos, se temos uma casa pequena, não muito luxuosa, mas estamos crendo e aguardando que no céu nós viveremos em uma mansão celestial, aonde diz em Apocalipse que as ruas são de ouro, e lá não há noite, porque a própria luz do Cordeiro, Filho de Deus, alumiará sobre as nossas vidas. Então a santificação ou a salvação é futura, que é a glorificação. Paulo está dizendo que nós somos libertados para ter o nosso fruto em santificação e por fim a vida eterna. Mas como alcançar a vida eterna? Nós temos, como disse, a santificação ou a salvação presente, ela depende muito da santificação. Por isso eu quero falar também da santificação, dos 3 aspectos da santificação. Primeiro, a santificação posicional, ou seja, eu me encontrei com o Senhor, eu me encontrei com Jesus, eu tive um encontro com o Senhor e eu vou me posicionar agora de uma maneira que eu já não quero viver a vida de outrora, mas passo a querer uma vida diferente a partir de hoje. Então me posiciono de uma maneira que eu vou falar não para aquilo que me trazia distanciamento de Deus e agora falo sim para aquilo que me leva mais próximo do Senhor. O terceiro aspecto da santificação presente é a santificação progressiva, ou seja, eu me posicionei, quero ser uma nova criatura, um novo homem, porém a partir de agora eu tenho que lutar para me manter santificado. Por isso a santificação progressiva. Isso fala do crescimento diário na graça do crente. É na prática o que o homem e a mulher passa a fazer de novo, não as velhas práticas, não as velhas conversações, mas uma vida diferente. Eu venci hoje, eu tenho que entender que preciso vencer amanhã também. Eu me santifiquei hoje, me livrei e consegui escapar de todos os laços preparados pelo inimigo para me destruir, me derrubar, mas amanhã eu preciso levantar e entender que eu deva me santificar de novo. Por isso a santificação é um processo progressivo ou é um processo dinâmico. Não existe uma pessoa santa que não haja pecado nela. Pode ser o pastor, o membro mais antigo da tua igreja, a pessoa mais importante que você conhecer dentro do seu ministério. Todos têm a semente do pecado dentro dele. O que nos diferencia isto é que agora nós estamos nos santificando e nós não produzimos frutos do pecado. Os nossos frutos são para a santificação. Outrora roubava, hoje não roubo mais. Outrora mentia, hoje não minto mais. Outrora fazia negócios que o objetivo era poder tirar do meu semelhante de forma injusta. Hoje eu só pratico a justiça. Isto é uma santificação progressiva. É vencer um dia após o outro, sabendo que estamos passivos a erros. Por isso Jesus encontrou aquela mulher no ato do adultério. Aqueles homens levaram aquela mulher que foi pega no ato do adultério e perguntaram para ele, mestre, a lei de Moisés manda apedrejar aquela mulher que for pega no ato do adultério. Jesus diz para eles, aquele que não tem pecado lance a primeira pedra. Todos saem, vão embora e aquela mulher fica sozinha com Jesus. Jesus diz para ela, onde estão os seus acusadores? E ela olha, não vê ninguém. E o que acontece? Ele diz para ela, vai e não peques mais. Observe que Jesus diz, vai e não peques mais. Não vai, você nunca mais vai pecar. Ele está dizendo, você ainda poderá pecar, mas tome cuidado. Se santifique a cada dia. Estou parafraseando aqui as palavras de Jesus. Se santifique a cada dia, porque a santificação é um processo dinâmico. Por isso Jesus disse, e os evangelistas escreveram, que se o homem cair 7 vezes,
7 vezes, o Senhor o levantará. Porque nós estamos passivos ao erro e à queda, mas nós temos que lutar para se santificar a cada dia, porque a santificação é dinâmica, ela é progressiva. O terceiro aspecto da santificação que estou abordando aqui é a santificação definitiva. Essa santificação definitiva nós vamos alcançar quando estivermos com o Senhor, quando habitarmos com o Senhor para todo sempre, quando lá habitarmos com Ele naquele lugar que Ele preparou para os seus escolhidos, quando ouvirmos aquela voz dizendo assim: entre, bendito do meu Pai, para o lugar que está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus por isso. Então nós temos que procurar lutar para que possamos alcançar a salvação futura, que é o nosso objetivo e que passa pela santificação presente, que é um processo progressivo, um processo dinâmico. Bom, como alcançar tudo isso? Como crer em tudo isso? Paulo responde lá no versículo de número 17, que nós lemos aqui. Ele diz que o justo viverá da fé. É pela fé. A fé é o caminho para alcançarmos a santificação, e a fé é o caminho para alcançarmos a salvação futura. Ainda que você não esteja ouvindo nenhum vento, ainda que você não esteja ouvindo nada acontecer, porque o ser humano ele foi constituído, criado por Deus por 5 sentidos: a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Ainda que você não escute nada, acredite pela fé, Deus está soprando em sua direção um vento de vitória sobre você. Ainda que você não veja nada, ainda que você não consiga tocar em nada, as pessoas estão alcançando e você não alcançou nada ainda, continue crendo. Deus está com você. O mais importante é que como vamos chegar lá no final, santificando-se hoje, para que possamos ter a salvação no amanhã. Um beijo no teu coração, que Deus possa te fortalecer a cada dia e você possa continuar caminhando, se santificando, porque saiba, ela é progressiva, a santificação, ela é dinâmica. Dia após dia nós temos que vencer para continuar em comunhão com o nosso Senhor. Curta essa mensagem lá, dê um like no nosso vídeo, no nosso canal, Doralício Delgado, e compartilhe também com as pessoas, deixe o seu comentário ali também no nosso vídeo, para que o YouTube possa entender a relevância desta mensagem e possa também nos dar um espaço maior e nos elevar dentro da plataforma do YouTube. Deus abençoe você, firme na fé, porque com certeza Deus tem dias melhores para nós.